Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano, no canal do Camarada Comissário. Tem brasileiro que adora fazer babaquice. Chega no exterior, ou mesmo quando chega um estrangeiro aqui no Brasil, ele começa a fazer as piores babaquices possíveis. Quase sempre alguma coisa relacionada com teor sexual, o que, por sua vez, já demonstra o primitivismo do sujeito. O sujeito não tem nada inteligente para ele criar, para fazer rir, nenhum tipo de sarcasmo, então ele faz o quê? Ele resolve fazer alguma piadinha sexual. E o pior, sempre alguma coisa que o estrangeiro não vai compreender. Só que o problema é que tem muita gente aí pelo mundo aprendendo português. Aliás, se eu tivesse a chance, eu diria que todo estrangeiro, antes de conhecer um brasileiro, aprendesse português. Por quê? Porque a gente sabe que tem muito cara babaca, mas muito mesmo. Um grande exemplo disso foi a Rússia. Muita gente aqui deve lembrar de um grupo de turistas brasileiros. Um deles, inclusive, um oficial da polícia, quer dizer, representando a corporação, um policial militar do Paraná. Foi para Moscou e ficou dizendo, assediou uma moça, com palavras, com coisas desagradáveis. Eu não vou nem dizer aqui o que esses caras estavam dizendo, mas quando eu li eu achei uma coisa tão absurda que eu até achei que eles estavam dizendo você tá rosa, até que depois eu passei a escutar atentamente o áudio para entender o que tinha acontecido ali. Bom, aqui nós temos mais um sujeito que ficou, ou pelo menos na cadeia vai ficar, rosa. Se trata de um influenciador digital, um médico chamado Victor Sorrentino. Ele é dono de uma conta no Instagram, uma conta que tem muitos seguidores. Nessa conta do Instagram ele passa tratamentos médicos de eficácia duvidosa, inclusive, diga-se de passagem, recomenda o uso da cloroquina. É um bolsonarista, confesso, um sujeito muito conhecido pelas suas posições de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. É claro que aqui não vamos ser estúpidos e tolos a ponto de acreditar que todo bolsonarista é um sujeito babaca como esse médico. Entretanto, é uma grande coincidência que muitos sujeitos babacas são bolsonaristas. Coincidência? Eu não acho. Esse sujeito chegou no Egito, no qual ele tem inclusive fotos com as pirâmides do Egito. O Egito nós sabemos que é um país de muita cultura, uma civilização muito antiga, com milhares de anos. E ele, em vez de visitar os museus, de conhecer locais exóticos, turísticos, históricos do Egito, talvez arranjar, sei lá, uma namorada da idade dele ou até mais jovem, foi fazer gracinha exatamente com a senhora, com a trabalhadora que estava vendendo souvenirs para estrangeiros, especialmente agora nessa época em que o turismo é um problema no mundo inteiro, porque com restrições a viagens, então nem sempre as pessoas podem ir para outros países e, consequentemente, o mercado de serviços, o mercado de turismo acaba perdendo muitos clientes, mas muito mesmo. E quando você tem uma indústria baseada nisso, baseada exatamente nos turistas, então isso é praticamente como sufocá-la. E é de se imaginar que essa senhora egípcia acabou perdendo muito dinheiro em razão dessa crise. Daí aparece um turista brasileiro, um médico babaca, e começa a fazer brincadeira, se é que isso pode ser chamado de brincadeira, com nítido teor sexual. Daqui na notícia foi o ele-shai.com, noticiou. Ele simplesmente perguntou para ela em português, você gosta de duro, grande duro, certo? E essa senhora, sem entender o que ele estava dizendo, simplesmente disse yes. E isso tudo ele gravando. E ele ainda deu a senhora ainda, sem entender, simplesmente virou alvo de gozação desse médico e dos amigos desse médico.
Aparentemente, pelo que eu entendi, isso aí acabou indo parar no Instagram dele, e é de se imaginar que algum brasileiro honrado, ou talvez alguma brasileira honrada, tenha denunciado isso para as autoridades do Egito, que não tardaram a propósito em agir. Prenderam o médico e o babaca ainda foi dar a desculpa estúpida de que não, porque ele faz esse tipo de brincadeira com a família dele. Se o cara faz esse tipo de brincadeira com a família dele, então isso mostra que é ainda mais babaca. Porque ele acaba incitando a família, acaba educando a família dele, acaba ensinando a família dele, esse é o termo correto, né? Porque isso não é educação, isso é deseducação, a normalizar uma coisa que não é normal. Não é normal isso aí. Aliás, se a gente for estudar as culturas do mundo todo, é incrível como esse tipo de comportamento a gente só vê por parte de, aqui eu tenho que ser justo, não só de brasileiros, como de latinos, de uma forma geral. Porque na época da Copa da Rússia, também teve turistas argentinos que fizeram isso, parece que teve alguns equatorianos também, e 2 mexicanas que estavam lá na maior pegação sáfica, se é que vocês sabem do que eu estou falando. Tudo isso foi registrado, tudo isso envergonhou não só o Brasil, como outros povos da América Latina, e é o tipo da coisa que é uma mancha que não tem como você limpar. Porque muitas vezes a pessoa vê esse tipo de comportamento e ela vai pensar o seguinte, quem faz isso aí não é o João, quem faz isso aí é o povo do João. Porque muitas vezes eles são assim, eles fazem o máximo para educar os povos deles para não agir de uma determinada maneira. Por quê? Porque eles sabem que na hora que o cara vacilar em outro país, em uma outra terra, então o sujeito que vê esse tipo de vacilo, ele não vai achar que é culpa só de um, ele vai achar que isso é um comportamento institucionalizado. E nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, esse tipo de brincadeira, entre aspas, esse tipo de assédio, ele tem o seu endereço fixo, que são geralmente elementos do chamado lumpenproletariado e também elementos da alta burguesia. Aquele sujeito que é mimado, que sempre cresce com tudo à disposição dele, então ele se acha o dono do mundo. Ele acha que ele não tem nenhuma obrigação para com outras pessoas. Ele acha que ele pode tudo. Eu detesto, se você quer mostrar para mim um sujeito que eu detesto, são esses sujeitos que se dizem brincalhões. Por quê? Porque pode ter certeza de que 99% desses piadistas, desses engraçadinhos, são sempre do mesmo jeito. São sujeitos que eles gostam de fazer a gracinha com os outros, mas ficam furiosos e desconcertados quando é feito com eles também. E é o caso desse sujeito. Tenho certeza de que se um desconhecido soltasse esse tipo de piadinha para com ele, com certeza ele não iria gostar. Aí depois ainda vem com essa desculpa besta de que não, é porque eu faço isso até com a minha família. Ainda mais o sujeito fazer com a senhora. Eu estou vendo aqui a foto dela no Elixai, e você percebe que é uma senhora, a vendedora. Uma coisa completamente ridícula, horrível, repulsiva. E o sujeito acaba passando a imagem do brasileiro como sendo esse tipo de coisa. Qual é a imagem que um brasileiro vai ter quando ele chegar lá fora? É a pior possível. Por isso que tem mesmo que expor esse tipo de vagabundo. Vagabundo é aqui no plano moral. Um sujeito que, quer dizer, já é conhecido por práticas que vão contra a ética da medicina e agora que envergonham a bandeira do Brasil, que envergonham o povo brasileiro. Uma coisa completamente absurda. Mas, senhores, aqui nós não vamos nos enganar. Tem muito sujeito que é completamente tolo. Não vamos aqui criar ídolos. Eu vi pessoas exaltando o governo do Egito e as leis, inclusive, do Egito, só porque prenderam esse sujeito que é um completo babaca e que espero que pague pelo seu crime, que pague pelo seu assédio sexual, que pague pelo seu comportamento
pervertido. Mas, senhores, o Egito, ao mesmo tempo, mostrou que não passa de um país hipócrita, com leis absolutamente hipócritas. E por que eu digo que se trata de um país hipócrita? Bom, senhores, aqui não quero incitar nenhum tipo de animosidade contra os egípcios, mas experimentem vocês criar uma conta em qualquer rede social de relacionamentos ou de prática linguística. Vocês vão ver que mulheres de praticamente todo o mundo bloqueiam homens de países árabes, do Egito e, não raramente, também da Índia. E por quê? Na época que eu usava o LiveMocha, eu aprendi boa parte do que eu sei no russo no LiveMocha e também do que eu sei do ucraniano no LiveMocha. Era muito comum. Eu via moças russas, sempre escrevia embaixo, né, a nota, não quero falar com rapazes árabes, ou então do Egito ou da Arábia Saudita. E eu ficava pensando o que era aquilo, eu achava que fosse por causa de alguma diferença religiosa, talvez por causa de conflitos históricos, alguma coisa do tipo. Até que depois eu comecei a ver que inglesas, que britânicas também colocavam isso no perfil, que alemãs colocavam isso no perfil, que franceses colocavam isso no perfil e até brasileiras. Até que eu resolvi perguntar por que tanta mulher aqui tem tanta raiva de homem do Egito e da Arábia Saudita. E aí me explicaram o porquê. Não, porque geralmente são caras que chegam assediando, chegam oferecendo sexo, ou então, até mesmo, como eu soube num caso até mais exótico, o cara queria trocar uma moça por cabras. Né? Ele disse assim, provavelmente alguém deve ter oferecido muitas cabras para sua mãe por você. Quer dizer, é uma coisa absolutamente primitiva. E isso não é só no LiveMocha, tem um outro site também que é o Interpause. Interpause ele tem a opção de você bloquear pessoas de determinados países e pessoas de determinada faixa etária, quer dizer, que a pessoa não consiga sequer mandar uma mensagem para você. E eu acho que 99% talvez das mulheres sempre têm países árabes bloqueados. Eu ouvi muitos relatos de turistas russas que se queixam muito de países como a Turquia. Na Turquia dizem que uma mulher, ela, por exemplo, se encosta numa coisa, isso porque a Turquia é um país que é um país muçulmano, mas é um país bastante aberto em muitos sentidos. Uma mulher não pode estar sozinha, não pode escorar que já chega logo o cara passando a mão nela. Mas aqui no Brasil a gente também tem isso. Só que aqui no Brasil, se o cara for fazer isso, ele provavelmente sabe que ele vai tomar muita pancada. Eu mesmo vi em Mossoró uma vez, tinha um sujeito que era um bêbado, foi passar uma mão numa menina e o vendedor deixou a lanchonete dele para ir, pelo menos, dar um bom chute nesse cara. Eu testemunhei pessoalmente. E acredito que a maioria dos homens no Brasil, eles agiriam dessa forma. Aqui nós temos homens que são safados, que são pervertidos, sim. Só que nós temos uma boa parte que não concorda com esse tipo de comportamento. E que se ele vê, ele provavelmente irá partir, pelo menos, no mínimo, para a via de fato. Países como a Turquia não é assim. Como o Egito também não é assim. Lá o cara chega, passa a mão e outro cara vê e basicamente não faz nada. Uma ex-namorada minha, ela foi para o Egito, foi com o noivo dela, atualmente ela tem um noivo, e ela contou como é que era. Passeando lá, ela coberta, né, da mesma forma que as mulheres lá do Egito, quer dizer, ela não estava usando shortinho, não estava usando... Ela estava vestida mesmo como as mulheres do Egito, como elas se vestem. Vestida da cabeça aos pés, mesmo num país muito quente. E talvez por ela ser loira, ser bastante clara, ter olhos claros, o cara chegava e passava a mão. E claro que o noivo dela não gostou disso aí. E partiu mesmo para o braço.
contra esse tipo de sujeito. Daí o que aconteceu? Ele acabou sendo detido pela polícia. Pelo menos ele foi solto depois. Mas o cara que estava pegando nela não fez isso. Isso não é apenas ela que reclama. Se bem que, pelo menos de mulheres brasileiras, eu nunca... Talvez que também eu conversei com poucas brasileiras que foram para o Egito. E convenhamos que é raro uma brasileira querer ir para o Egito. Mas tem. Tem, e aparentemente, quando se trata de mulheres brancas, de um perfil eslavo ou germânico, ou talvez mesmo anglo-saxão, geralmente eles tendem a tomar esse tipo de atitude. Teve inclusive um caso famoso de uma jornalista que ela foi fazer a cobertura da Primavera Árabe no Egito, isso em meados de 2012, 2013, e acabou sendo estuprada. Uma jornalista, um caso famoso. Quer dizer, isso aconteceu no Egito. Por que esse tipo de comportamento é normalizado lá? Por que quando um egípcio faz esse tipo de sem-vergonhice com uma mulher ocidental, ele não é punido? Mas quando um brasileiro, quando uma pessoa de qualquer outro país faz isso com as mulheres lá deles, aí o cara vai para a prisão. Quer dizer, que leis são essas desse país? Então, não vamos aqui cair naquele conto de fadas, né, de que a justiça foi feita. Sim, de fato a justiça foi feita, mas também a hipocrisia foi feita. Porque esses caras, eles são assim. Quando vai um grupo, por exemplo, de estudantes, e isso a propósito eu não me refiro só ao Egito, mas como a vários países árabes. Como a vários países e povos árabes, eles são assim. Quando eles vão para outro país e os homens se interessam por uma mulher daquele país, e os homens daquele país, não gostam disso, então eles não, porque são neonazistas, são xenófobos, são isso, são aquilo. Mas aí, se for um cara daquele país se interessar pelas mulheres do país deles, eles podem até matar o cara. Eu conheço brasileiros que, na época que estudaram na Rússia, viram muito isso aí. Esse tipo de comportamento. Quer dizer, o cara quer namorar com a mulher do país deles, o cara quer matar. Agora eles se sentem livres para fazer o que bem entendem com a mulher lá do país que os recebeu. Então, esse tipo de comportamento, infelizmente, não é... Quer dizer, aqui no caso foi um brasileiro que cometeu. Mas assédio é uma coisa horrível no Egito. É um dos piores países para uma mulher ir, principalmente se ela for sozinha. Apesar de que nem acompanhada ela está a salvo. Esse tipo de comportamento é típico de todos os muçulmanos? Não. A Síria, por exemplo, de Bashar al-Assad, é um país que recebe muito bem as pessoas. Eu já conheci mulheres que foram para a Síria e falaram muito bem do país, foram tratadas com respeito. É um país que tem pessoas de diversas crenças religiosas. O Líbano também, eu ouvi falar bem do Líbano, nunca ouvi nenhum tipo de comentário negativo com relação a isso. Então, quer dizer, tem aqueles países, claro que não são todas as pessoas desses países que agem desse jeito, mas as pessoas têm que ter muito cuidado antes de querer construir algum tipo de ídolo, porque o Egito é um país injusto, onde, infelizmente, comportamentos como o desse babaca, ou desse médico babaca, que espero que passe uma boa temporada em uma prisão no Egito, comportamentos babacas como esse são quase que uma norma lá. Então isso demonstra que, ao mesmo tempo, existe uma hipocrisia muito grande das autoridades, das leis, do governo daquele país.